Oi, terceira série, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Tínhamos tarefa, né, de quantidade de movimento e impulso, que foi o conteúdo da nossa aula passada. Eu resolvi com vocês na aula os exercícios 1 e 2 do nosso revisional e vocês tinham os exercícios 3, 4, 5 e 6 como tarefa. Então agora vamos para a correção, tá? No exercício 3 eles estão falando do caso do Felipe Massa, que sofreu um acidente no Grande Prêmio de Fórmula 1. Então se desprendeu um parafuso do carro do Rubens Barrichello, que estava na frente dele, e esse parafuso veio de encontro ao capacete dele, ele sofreu um corte no supercílio, sofreu um trauma, né? Teve que ir para o hospital e tudo mais. E o exercício diz o seguinte, que o Felipe Massa estava a 280,8 km por hora na hora do acidente. E aquele parafuso que se soltou tinha 0,8 quilos, e o tempo de impacto do parafuso com o capacete dele foi de 0,026 segundos. Sabendo que a velocidade desse parafuso, dessa mola que se soltou, era 93,6 km por hora na mesma direção e sentido da velocidade do carro do Felipe Massa, eu quero saber qual que foi a força exercida sobre o capacete, a força do impacto dessa colisão. Tá? Então nós vamos utilizar o nosso teorema do impulso, tá, gente? Que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, e o impulso é força vezes tempo. Então, a força nós queremos descobrir. Vai ficar assim mesmo, tá? O tempo, eles falaram lá que o tempo da colisão foi de 0,026 segundos. A massa do parafuso eles nos deram, que é 0,8 kg. Mas velocidade final e inicial, gente, a velocidade final é zero, né? Porque eles dizem lá, velocidade final 0 km por hora. Mas a velocidade inicial, gente, então assim, o parafuso estava indo para frente, que é o carro do Rubens Barrichello estava indo para frente. Então o parafuso se desloca e vai para frente numa velocidade de 93,6 km por hora. Mas o Felipe Massa vem aqui atrás numa velocidade de 280,8 km por hora. Tá? Então, como ele está indo mais rápido, ele vai de encontro ao parafuso. O parafuso vai bater na cabeça dele. Tá? Com que velocidade que ele se aproxima do parafuso aqui? Ó? A diferença entre essas velocidades aqui. 280,8 menos 93,6, gente, é 187,2 km por hora. Tá? Essa é a velocidade de aproximação do Felipe Massa em relação à mola que se soltou do carro. Mas eu não posso, então essa é a velocidade inicial, mas eu não posso utilizar quilômetros por hora. Divide isso aqui por 3,6 para transformar para metros por segundo, tá? Vocês vão ter um valor de 52 metros por segundo de velocidade inicial. Tá? Então aqui, ó, vai anular, né, porque multiplica por zero. Ali 0,8 vezes 52. Vou multiplicar e vou dividir aqui, porque o 0,026 eu vou passar para lá dividindo. Tá? Nós vamos ter um valor aqui de 1.600 newtons de força. Tá? É como se um objeto de 160 quilos tivesse caído em cima da cabeça dele. Tá? Por isso que causou um dano, né, grave. Que a gente sempre fala, né, gente, na hora que a gente estuda esses conteúdos da física, que a gente percebe o perigo e o cuidado que a gente tem que ter, né, no trânsito, em viagens, porque a velocidade torna as proporções dos acidentes muito maiores, né? A força das colisões, dos impactos, se torna muito maior devido às velocidades e às acelerações, tá? Então, aí o nosso exercício 3. Então, tem que ter prudência, né? Na hora de... Claro que ele foi um acidente, não foi por querer, mas... acidentes acontecem, então a gente tem que ter prudência, utilizar cinto de segurança, né, utilizar no dia a dia de vocês. Então vamos lá para o nosso exercício 4. Um observador situado num sistema de referência inercial constata que um corpo de massa 2 kg que se move com uma velocidade de 15 metros por segundo no sentido positivo de x recebe um impulso de 40 newtons por segundo no sentido oposto da velocidade dele. Então ó, o objeto estava indo para lá e ele recebeu um impulso contrário. Eu quero saber qual é a velocidade final depois desse impulso. Tá? Então, aqui nós vamos utilizar de novo o nosso teorema do impulso, mas agora aqui eu não preciso desdobrar impulso por F vezes tempo, tá? Força vezes tempo, porque eles já me deram o valor do impulso. O impulso vai ser menos 40 porque ele está no sentido contrário.
tá? Aí a minha velocidade final eu quero descobrir e a minha velocidade inicial era 15. Tá? Então aqui, ó, 2 vezes 15, 30. Esse menos 30 vai passar para cá, somando, tá? Então menos 40 mais 30, menos 10. E dividindo por 2 aqui, ó, menos 5 metros por segundo. O que significa esse menos 5 aqui, gente? Que o objeto estava indo para frente com uma velocidade de 15, mas devido ao impulso que ele sofreu, ele inverteu o sentido do movimento. Ele voltou para trás com uma velocidade de 5, por isso que inverteu o sinal da velocidade. Lembrem que velocidade negativa não significa que o objeto está freando, significa só que ele está se movendo contra a trajetória, tá? Ele está indo para trás. Agora vamos lá para o nosso exercício 5, que diz que um jogador de hóquei no gelo consegue imprimir uma velocidade de 162 km por hora ao puck, que é aquele disco, né, que eles batem lá. E esse puck tem uma massa de 170 gramas. Então, considerando-se que o tempo de contato entre o puck e o stick, que é o taco, é da ordem de 1/100º de segundo, qual é a força imprimida? Então, ó, teorema do impulso. Força vezes tempo é igual a m vezes v final, m vezes v inicial. Aqui a gente vai considerar que o puck estava em repouso e depois ele adquiriu uma velocidade devido à força que ele recebeu. Tá? Então, a força nós queremos saber. O tempo eles dizem lá, 1/100º de segundo. Ó, centésimo, décimo, centésimo. 2 casas depois da vírgula, tá, gente? Aí aqui a massa lá eles dizem que é 170 gramas, então 0,17 quilos, né? E a velocidade 162 km por hora, também não posso usar km por hora, divide por 3,6, tá? Vai dar um valor de 45 metros por segundo. E aqui 0,17 vezes 0, que a velocidade inicial era 0, aqui vai anular, tá? Então aqui, gente, eu vou fazer 0,17 vezes 45 e esse 0,01 passa para cá dividindo, né? Porque ele está multiplicando, passa dividindo. Então nós vamos chegar no valor de 765 newtons de força. Aí lá para você está em notação científica, né? Então 7,65 vezes 10. Ó, a vírgula estava aqui, veio para cá, andou 2 casas. Então expoente 2. Vocês vão marcar X na letra B, tá bom? E o último exercício da tarefa, que era o exercício 6, diz lá que uma bola de 0,75 kg se choca perpendicularmente com uma parede numa velocidade de 10 metros por segundo. E após o choque, ela retorna na mesma direção, com a mesma velocidade em módulo, tá? Só que sentido contrário, né? Ela vai, bate na parede e volta. Sabendo que essa interação demorou um tempo de 0,04 segundos, qual é o valor da força? Então, ó, praticamente todos os exercícios iguais, né, gente? Todos eles querem saber a força e dão os outros dados no exercício. Então, aqui também, ó, a força eu quero descobrir, o tempo de contato da bola com a parede foi 0,04, a massa da bola 0,75. Só que aqui vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, gente, ó. A bola foi com uma velocidade de 10, voltou com uma velocidade de menos 10, porque quando inverte o sentido, inverte o sinal da velocidade, tá? Então aqui, ó, menos 10 na volta. E 10 na ida, tá? Então, aqui vai ficar menos 7,5, menos 7,5, menos 15, né? Unindo aqui. Daí, dividindo por 0,04, $375. Esse é o valor da força. Tá? E assim finalizamos a correção da nossa tarefa. Os exercícios 7 e 8, gente, vão ficar para a próxima aula, porque eles já falam sobre colisões, tá? Então, a gente vai ter que ver ainda o conteúdo de colisões, que vão ser as nossas aulas de reposição do sábado, tá? A gente vai ver colisões e resolver esses 2 exercícios, tudo bem? Então, até a próxima aula. Mandem foto lá das nossas atividades. Se tiverem dúvida, mandem as perguntas de vocês.